Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 26, versículo 26. Que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos como memorial a Santa Ceia do Senhor. Mas antes de nós celebrarmos, nós costumamos também dar uma palavra ou de correção, ou de exortação, ou de motivação para os irmãos. E essa palavra eu estive aqui analisando, ela é um pouco mais para mim, talvez para todos que estão aqui, por causa do momento em que eu estou passando, de ter que sepultar a minha mãe. E vocês sabem que a mãe é a mãe, né? E a dor é muito forte, muito grande, mas eu sei que o Senhor tem falado conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos animando, nos dando esperança, vendo que melhor é a casa onde há luto do que onde há festa, porque ali você vê o fim de todos os homens. E confesso a vocês que não é fácil você fazer o sepultamento da própria mãe, porque já tive a oportunidade muitas vezes de orar pelas famílias que perderam seus entes queridos, como pastor, mas é mais difícil quando é um próprio parente. Mas se nós cremos em Deus e temos certeza da vida eterna, nós nos consolamos nas promessas do Senhor. E quais são as promessas do Senhor? Que um dia nós nos encontraremos para celebrar, para cear. E é por isso que eu estou tranquilo. Já chorei muito, já orei, né? Já sofremos, né? E estava lá em Curitiba, o meu sobrinho que é médico disse: olha, tio, venha, porque não tem jeito. Ela já parou os rins, tentaram fazer hemodiálise e ela não suportou. E eu, sempre que eu oro, irmãos, Deus atende as minhas orações. Eu vejo milagres acontecerem, às vezes em mim mesmo. Eu estou, às vezes, com uma dor de cabeça, quando eu oro em mim mesmo. Eu sei que o apóstolo Paulo disse que a graça de Deus nos basta, né? Mas às vezes passa, às vezes não, quase que 100%. Eu oro pelas pessoas, às vezes elas ficam curadas. Eu não sei se vocês têm essa fé, né? Mas Deus tem dado dons, como está sendo ministrado nas terças-feiras, e a gente tem tido fé. Mas às vezes, irmãos, a morte, ela é descanso. Quando é que a morte é descanso? Quando a pessoa está sofrendo muito por uma doença, por uma enfermidade que não passa, né? Que às vezes vem da própria maldição do homem, do pecado, né? Do envelhecimento, que todos nós estamos num caminho, não é? Numa fila, né? Só esperando a ordem do Senhor. Somente 2 até agora escaparam. Foi Elias e Enoque, que foram arrebatados, levados ao céu. E todos os outros, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós para enfrentar a morte, para que Ele pudesse morrer e ressuscitar. Para que eu e você, quando também tivermos que passar por isso, conforme está lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que nós viemos enfrentar, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco.
Amém? Quantos creem nessa promessa? Faça algum barulho aí para exaltar o nome do Senhor. Dito isto, eu gostaria de falar sobre um tema motivacional para esta Santa Ceia, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, que é sobre persistência do cristão. Sobre a persistência do cristão. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Eu sei que você veio aqui e Deus te trouxe para ouvir esta palavra, porque Ele tem um compromisso contigo, de te fortalecer, de te abençoar, de te curar, de te dar vitória, mas que seja feita a vontade do Senhor, não a minha e nem a tua, porque Ele é infinitamente superior em sabedoria e entendimento do que nós. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Aí o versículo 12 diz assim, irmãos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos querem receber a coroa da vida aí? Faça algum barulho aí, exaltação ao Senhor. O que é perseverar? O que é perseverança que dita? É você continuar, é você não desistir, é você vencer, procurar vencer os obstáculos, é viver sem medo, como estava sendo cantado, louvor agora há pouco. Não sou mais escravo do medo, não é? Sem medo de resolver os seus problemas, de enfrentá-los, mas continuar perseverante. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o inimigo faz é tentar tirar a nossa fé, tentar atrapalhar, tentar interromper a nossa caminhada com Deus. E ele não desiste, porque ele tenta continuar jogando sempre um balde de água fria na nossa fé, para que nós venhamos a desistir, tentar interromper a nossa caminhada com Jesus. Vem aí os convites do mundo, que eles tentam às vezes nos fazer desviar dos caminhos do Senhor. As tentações da própria carne. Também tem as perseguições dos inimigos físicos e dos inimigos espirituais, que às vezes eles nos enfraquecem. Tem a luta contra a nossa própria carne, que eu considero o maior inimigo que nós temos, que quer sempre nos levar para o caminho da perdição e procurar fazer com que nós desviemos, nos enfraqueçamos da presença do Senhor. Sabe, a maioria das pessoas, ou muitas delas, desistem. Elas têm essa mania de começar e não continuar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não desista, não pare de sonhar, não pare de lutar, continue firme, como diz aquele louvor, né? Levanta, diga assim para ele ou para ela: teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Ele está restaurando a tua visão, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: recebe a cura, recebe a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então eu queria dar uma palavra rápida sobre como ser perseverante. E eu queria dizer que a Bíblia ensina que a primeira coisa que nós precisamos fazer é enfrentar as lutas, ao invés de se esconder.
É por isso que eu queria chamá-lo a caminhar na Bíblia lá para 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Encontraram? Essa palavra, ela foi preparada para você que veio hoje à noite aqui, talvez passando por uma luta, talvez passando por uma dificuldade. Deus preparou essa palavra para você. No versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quantos creem nisso aí? Dê um glória a Deus. Diga assim: Senhor, é comigo, Senhor. Eu não vou desistir, eu não vou abater, eu não vou perder a minha fé, eu não vou deixar de caminhar com Cristo. Eu vou continuar olhando e andando para frente, apesar das tribulações que vêm, mas não vou ficar angustiado. Eu posso até ficar perplexo, porém eu não vou ficar desesperado. O barco pode até balançar, o vento pode até assustar, mas maior é o que está no barco comigo, com você, em nome de Jesus. Você e eu, irmãos, nós temos um espírito diferente. É por isso que nós somos perseguidos. É por isso que onde chega a luz tem alguém tentando apagá-la. É por isso que onde você vai sempre vai ter uma batalha, uma guerra sendo travada. É por isso que onde você vai, você às vezes não tem ainda aquele dom do Espírito Santo de entender o discernimento do Espírito, né? Deveria buscar, porque ele está à minha e à sua disposição. Mas quando você chega em alguns ambientes, a áurea ali, os espíritos estão ali, e nem todos vão gostar de você, nem todos vão cooperar com você. Alguns vão lutar contra você, alguns vão guerrear contra você, espiritualmente falando. E às vezes isso reflete no natural. Às vezes você não entende porque que uma pessoa olha para você e te maltrata. Mas ali existe uma luta espiritual. Porque a Bíblia diz que nós somos perseguidos. Porque nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros. E nós somos selados, marcados com o Espírito Santo. E isso é patente quando você chega em qualquer ambiente. Porque você é a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E onde você chega, você vai fazer a diferença. Apesar de que às vezes você não percebe isso. Porque muitas vezes não tem um discernimento espiritual. E às vezes por falta desse desaviso, eu e você caímos em muitas armadilhas. E ficamos chateados com algumas coisas. Deveria ocorrer o contrário, porque Jesus já avisou que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e lutarem contra você e tentarem humilhar você e fizerem o mal, todo o mal contra vós. Às vezes você nem sabe por quê, mas é por causa do meu nome, diz o Senhor. Porque o Espírito que Ele colocou em nós vai fazer em nós a diferença aí na terra. E é por isso que eu e você vamos às vezes ser amados e às vezes vamos ser odiados, né? Principalmente se você for fiel ao Senhor. E aí eu e você não vigiamos, e às vezes quando vem as lutas e as perseguições, o que ocorre? Alguns crentes ficam cansados e abatidos. Mas eu quero te dizer, cansados e abatidos, mas nunca destruídos. Porque maior é o que está conosco. Eu não sei se vocês entenderam essa palavra de motivação, de fé, que o Espírito Santo quer botar no teu coração. Você não vai ser destruído.
porque maior é o que está conosco, em nome de Jesus. Você só pode ser destruído por você mesmo. Se você pecar, se você se desviar, se você perder a fé, se você não continuar, se você não persistir, você vai perder em nome de Jesus. Diga assim: mas está repreendido, porque esta palavra é uma palavra de motivação para o meu coração. Diga assim: agora eu vou orar mais, agora eu vou ler mais a Bíblia, e agora eu vou vencer as batalhas em nome de Jesus. Quantos dizem isso com fé em nome de Jesus? Jó tinha tudo, tinha filhos, tinha fazenda, tinha empregados, tinha honra. Tudo isso foi tirado dele, da noite para o dia. E chegou uma pessoa e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E os amigos dele, quando vieram, ao invés de dizer: Jó, eu posso te ajudar em alguma coisa. Jó, tu é um pecador, rapaz, tu é isso. Jó, isso está acontecendo contigo porque alguma coisa errada tu fez. Vieram os acusadores: Jó, e isso não pode ser assim. Mas ele passou por tudo isso. Ele chegou a questionar Deus, porque ele era homem. Ele chegou a questionar: Senhor, por que isso? Como acontece conosco? Mas ele nunca perdeu a sua fé, a sua esperança. Ele disse: nu eu vim, então nu eu vou. Mas Deus, ele me deu, Deus, ele tirou, mas seja bendito o nome do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: ei, ainda que venha a tribulação, não sei qual é a luta que você está passando, mas nunca desista do Senhor, porque Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Não perca a sua fé, que o milagre vem em nome de Jesus. O tópico 2, de motivação para você que está passando por tribulação, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Deus tem promessas para nós. Se você crer, vai receber em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Encontraram? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: está passando pela prova, está dando glória a Deus. Ou seja, na tribulação vem, eu me glorio, eu me alegro. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Ou seja, quando vem a luta, nós ficamos mais fortes. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Olhem só, irmãos, tenha certeza da vitória, porque a tribulação, ela vem para nos deixar mais fortes. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que se tudo estiver bem em nós, às vezes até se desviar dos caminhos do Senhor, a gente se desvia. E quando vem a tribulação, é como um ouro que é refinado pelo fogo. Quanto mais tribulação, mais forte você fica, mais crente você fica, mais fé você tem, né? Quanto mais perseguição, mais forte você fica, mais você ora, mais você lê a Bíblia, mais Deus está te preparando para que você seja também um instrumento nas mãos dele para abençoar os outros que vão passar por tribulação. Tudo é um processo, é uma escola. Deus, primeiro ele passa a prova, depois é que ele passa o assunto. É engraçado. Então, primeiro é a prova, primeiro vem o deserto, aí depois você vai se tornar um vaso de honra, de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. É como o fogo, é como o ouro refinado pelo fogo. Dói, mas depois ele fica refinado. É como um diamante está bruto ali na terra, não tem valor nenhum. Mas a partir do momento em que ele passa a ser lapidado, cada lapidação, cada corte, são 48 cortes, cada um dói, o corte dói.
mas depois você fica valioso, precioso, para ser colocado num lugar de destaque, para ser abençoado, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus, Ele nos transforma como diamantes, porque Ele quer que o diamante, não sei se vocês sabem, ele não tem luz própria, mas ele brilha. Um diamante não tem luz própria, mas ele brilha. E por que ele brilha? Porque nós, como diamante, nós reproduzimos a glória de Deus. Se nós suportarmos as tribulações, se nós suportarmos os cortes que precisam ser feitos em nós, é por isso que eu queria que você olhasse para o irmão e dissesse assim: se alegre na tribulação. Se vier tribulação, dá glória a Deus. Se vier dificuldade, exalta o nome do Senhor. Se vier a perseguição, diga assim: aleluia, glória a Deus. Se vier o problema, diga assim: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Quantos podem adorar o Senhor por esta palavra, sabendo que mais forte nós estamos, quanto maior é o problema, né? E aí, por último, vem a fé, porque a esperança, ela é um tipo de fé. Nesses países ricos aí, inclusive na Coreia do Sul, é uma pena que isso esteja ocorrendo. O grande índice de suicídio, né? Eles ficaram muito ricos, né? Eles são muito ricos, mas sem Deus, né? As pessoas vão perdendo a esperança, vão perdendo a fé e daqui a pouco tiram a própria vida. Eu não estou criticando, porque eu sei o que é, como é difícil passar por um momento de depressão, e eu sei que talvez aqui possa até ter pessoas que estão passando por essa luta. É uma batalha, é uma guerra, é uma das piores doenças que tem. Não é fácil enfrentar, mas nós precisamos ter fé. E nós precisamos nos agarrar no Senhor. Nós precisamos utilizar as armas espirituais contra essas lutas, contra essas batalhas. Os países que são ricos, eles estão perdendo a guerra para eles mesmos. Porque às vezes eles já têm tudo: o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, a segurança, a saúde, eles têm tudo, mas eles não têm Cristo, e não têm a palavra de Deus, e não tem um pastor chato que nem eu para ministrar no dia da Santa Ceia uma palavra de exortação. Ao invés de estar pregando sobre prosperidade, ele está pregando sobre tribulação, e dizendo que a tribulação é uma coisa boa, porque gera fé. E às vezes a gente precisa disso, né? Para que a gente possa vencer. Olha só, irmãos, olha só, você só tem que ter esperança de uma coisa, certeza de uma coisa, da vitória, porque maior é o que está conosco. Você já imaginou a situação de Neemias? Ele estava lá numa terra estrangeira, eles estavam aprisionados há muitos séculos, há um século. E ele sabia que o seu povo estava sofrendo, que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, que não tinha esperança para o que eles estavam passando. A cidade mais gloriosa da terra agora estava em ruínas. A cidade o povo mais poderoso da terra agora estava totalmente humilhado, prostrado, destruído. E aí ele disse assim, ele teve uma esperança no coração. E ele disse: eu sei, né, que eu posso mudar essa história, eu não vou perder a minha fé, a minha esperança. E aí ele foi aqui, orou, foi aqui, falou com o rei, aí recebeu as cartas, né? Aí foi para lá, para Jerusalém, reconstruir as muralhas. E ele reconstruindo as muralhas, enquanto um estava aqui com a colher de pedreiro, Josiel, tentando consertar o muro, o outro estava aqui com a espada vigiando. Porque os teus inimigos, eles nunca vão querer a tua prosperidade. Porque, às vezes, aquela pessoa que está próxima de você, ao invés de te ajudar, ela quer destruir a tua fé, destruir a tua vitória, aquilo que Deus tem preparado para você. Vai depender de você. Se você recuar, vai perder. Se você não vigiar, vai perder. Se você não tiver fé, vai perder.
Mas se você for como Neemias, reconstrutor de muros, Neemias não via uma cidade destruída, ele via uma cidade construída, gloriosa. Ele sabia que ia ter vitória, mas ele não baixou a cabeça, ele não baixou a guarda, ele continuou firme. E o que aconteceu? Eles reconstruíram as muralhas do Senhor. E aí ele pode declarar, como eu e você podemos declarar nas nossas vitórias: a alegria do Senhor é a vossa força. Então alegra o teu coração, tenha fé, não desista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para terminar, Salmo 43, versículo 4 e 5. Qual é a chave da vitória? Qual é o segredo da vitória? Salmo 43, versículo 4 e 5. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa palavra para você que veio hoje à noite aqui. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Qual é o segredo, a chave da vitória? A chave da vitória é a oração. A chave da vitória é a oração. E o endereço certo da vitória, ou a fechadura da vitória, é o altar do Senhor. O que o salmista diz? Eu irei ao altar de Deus, eu irei ao Senhor, eu vou em adoração, eu vou em oração, eu não vou desistir, diante da tribulação. Não desista diante da tribulação, não desista diante dos problemas, não desista diante das dificuldades, não desista diante da perda, não desista diante da dificuldade financeira, não desista diante do desamparo, não desista diante da mentira, da perseguição que falaram contra você, não desista diante do desprezo, não desista, mas vá ao Senhor, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono da saúde, Ele é o dono de tudo, Ele é o que restitui, Ele é o que restaura, Ele é o que dá vitória, Ele é o que fortalece. Qual é a chave da vitória? A chave da vitória é a oração. Qual é o endereço da vitória? O endereço da vitória é o altar do Senhor. Tinha um certo juiz que ele não queria julgar a causa de uma senhora, está lá na Bíblia. E ela insistiu todo dia, toda hora. E esse juiz, que era injusto, ele julgou a favor daquela senhora. Imagina um Deus que é justo, quanto Ele não vai ouvir e julgar a tua causa e te dar a tua vitória, se tu insistires buscando a esse juiz. Diga para o irmão que está do seu lado:
nós precisamos ser persistentes na oração. Nós precisamos acreditar que na hora da angústia, Deus te socorre. Ei, Ana, mãe de Samuel, às vezes tu não tem nem palavras para orar, só para chorar. Mas Deus, Ele interpreta, Ele conhece o teu coração. Ele sabe tudo a respeito de ti. Deus, está lá no Salmo 46, irmãos. Essa palavra para você, receba. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aí ele continua, pelo que não temeremos, ainda que, né? Daniel foi perseverante em quê, irmão? Na oração. E ele orou por 21 dias. Eu fico imaginando que se ele tivesse desistido, Josiel, no 20º, talvez ele tivesse perdido a sua bênção. Mas ele continuou firme ali, orando e jejuando ao Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, não desista. Diga para ele ou para ela, o Espírito Santo está falando com você. Não desista. Não pare de orar, não pare de buscar o Senhor. Não deixe que morra a tua fé. A semente da tua fé morra no teu coração. E para terminar, e nós celebrarmos a Santa Ceia, queria te dar mais umas palavrinhas aqui. Mateus 24, 13. Diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. De novo para você: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E para terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Essa é para você, irmão, e para mim também. Que a palavra não é uma espada de dois gumes, mas o justo viverá da fé. Ei, olha só, presta atenção nisso aqui. O justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oh, glória! Fique de pé. Deixa a sua Bíblia aí no seu banco, na sua cadeira. Eu queria que você colocasse a mão exatamente em cima da enfermidade que você está passando, da artrose no joelho, da coluna, da dor, do colesterol, do entupimento na veia do coração, sabe, do diabetes, seja qual for a enfermidade. Você vai ver como Deus é Deus de milagre agora. E se tiver alguém enfermo que você queira interceder, então coloque a mão em direção àquela casa. Glória. Eu vou orar, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar a tua serva, o teu servo, que estão colocando diante de ti os seus corpos, porque estão passando por lutas, Senhor, por tribulação, por enfermidade, Senhor. Eu quero, Senhor, agora para que o teu nome seja glorificado e para que ele ou ela possa crer. Eu quero agora decretar, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, a cura. Eu quero agora, Senhor, decretar que essa enfermidade agora, ela seja extirpada, ela seja extinta, Senhor. E que esse problema que o teu servo, a tua serva está passando agora, seja determinada a cura. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus.
eu declaro essa enfermidade. Ou se for espiritual, a esse espírito maligno que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro a esse problema que ele seja consertado, que agora essa ligação seja abençoada, seja curada, que essa chaga ela seja destruída agora, ela seja aniquilada, meu Deus, em nome de Jesus. A essa disfunção, que ela seja agora controlada pelo poder do nome de Jesus. Eu quero agora profetizar, declarar pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, no teu nome, declarar a cura, meu Deus. Se tem agora alguém sentindo alguma dor agora, meu Pai, agora, em nome de Jesus, que seja agora aliviada essa enfermidade, essa dor, que seja curada, meu Deus, esse problema, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero repreender todo câncer. Eu quero repreender pela autoridade do nome de Jesus. Eu quero dizer que ele bate em retirada agora, que seja curada agora esta vida, esse corpo, em nome de Jesus, para que o teu santíssimo nome seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.